mais um episódio do seu podcast Fermento em Pod. O intuito do nosso podcast, como alguns de vocês já sabem, é transmitir para o pessoal inovação, crescimento, sustentabilidade, gestão de pessoas. Então esse é o nosso foco e o nosso propósito. Pensando nisso, a gente convidou hoje para bater um papo com a gente, Adriana Flozzi, que hoje está como secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação pela Prefeitura de Campinas. É isso? Isso mesmo. E aí eu falar um pouquinho antes da Adriana, para as pessoas que não a conhecem tanto, poderem ter uma ideia melhor. A Adriana Flozzi é natural de Botucatu, casada, mãe de 3 filhos. Isso. Só isso já... 3 homens. filhos já toma bem tempo, hein? Homens, os 3? 3 homens. 3 homens. Reside em Campinas, é graduada em Artes Plásticas pela PUC, fez pós-graduação em Planejamento e Gestão de Negócios pela Universidade de São Francisco e Master Design Think pela Inova Business School. Foi presidente da SIC por 2 gestões até 2016 e novamente reeleita em 2019 com gestão até 2025. Isso. É isso. Mais 2. Já tem bastante coisa para você fazer, André. 4ª gestão já. 4ª gestão. E hoje, você estando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, qual é o skill, na verdade assim, qual é o propósito dessa secretaria? Pelo nome a gente vê, mas assim, efetivamente. Efetivamente, né? Então, Haroldo, obrigado aqui pela oportunidade da gente estar aqui. Opa! Né, nesse podcast que você tem feito aqui com tantas pessoas, que têm trazido tantas coisas boas de Campinas, da região, e para nós é uma oportunidade importante de também estar trazendo aqui o trabalho que a gente vem fazendo junto à gestão do prefeito Dario Saad. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, logo que eu cheguei, né, no início, em 2021, era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo. E eu, logo quando fui convidada, eu estava no governo do Estado, era vice-presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, né? A gente tinha uma atuação na melhoria do ambiente de negócios para abertura de empresas, né? Então, uma atuação no governo do Estado, então olhava para todas as cidades nesse sentido. Quando então a gente vem o início em 2021 para cá, foi importante eu dizer para o prefeito o tamanho da relevância que era a gente ter para o desenvolvimento econômico. Não dava mais para a gente tratar dessa pauta, né, se a gente não olhasse para tecnologia e inovação, né? A secretaria, ela tem lá a área de comércio, de indústria, de serviços, também do agronegócio, né? Do empreendedorismo rural. Temos lá temos também comércio exterior e cooperação internacional. E como que a gente vai tratar de todas essas questões se a gente não envolver tecnologia e inovação para o desenvolvimento de todas essas áreas? Absolutamente hoje de extrema relevância que a gente tivesse isso incorporado dentro da secretaria para que a gente tivesse. Então foi criado um departamento específico com uma diretoria, nós fizemos aí um projeto de lei, encaminhamos para a Câmara e criamos esse novo departamento. Também uma demonstração para a cidade, que é uma cidade icônica de ciência, de tecnologia e inovação, que tem 21 institutos de pesquisa de ciência e tecnologia e referência internacional, e a gente, enquanto prefeitura, não tinha sequer um departamento que cuidasse dessa política pública para esse segmento. Então, nós criamos isso em 2021, 2022 a gente já passou a ter esse novo departamento, e a partir disso, junto também fomos criando, trouxemos a primeira cidade que pegou o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Logo que ele foi lançado, a gente já criou a lei aqui em Campinas para regulamentar isso e criar o sandbox regulatório, que é uma maneira de você fazer contratações diferenciadas
do poder público. Então, entendi. você coloca o poder público também dentro desse ecossistema de tecnologia e inovação. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente fez tendo esse olhar, né? O papel da secretaria é uma secretaria que é uma secretaria meio. Ela não tem a finalidade, a gente não dá um despacho de autorizar dar um alvará, tirar um alvará. A gente não faz fiscalização, também a gente não tem uma interface direta com o usuário, né? Mas a gente tem o papel de ser indutor. Fomentar. De fomentar. Legal. E então a gente tem uma interlocução bastante grande com, por exemplo, a Invest SP, que é um órgão do Estado, né, que traz empresas que queiram se instalar no estado de São Paulo. Então a gente procura fazer de tudo para ser atrativo para essas empresas. Então, uma das primeiras coisas que a gente olhou, assim, como é que a gente faz para tornar Campinas uma cidade mais amigável para se fazer negócios? Porque, de certa forma, estando do outro lado do balcão, que a gente sempre teve enquanto empresário, né? Continuo como empresário, mas assim, estando como empresário à frente da associação comercial, a gente sempre olhava a dificuldade que era a vida do empresário, e a gente sabe quais são as dificuldades que tem. Quais são os então, a gente sabe onde é que onde que pega. Então, se você nesse momento tem a oportunidade, né, de estar no poder público e aceitou esse convite de estar do lado de lá, significa que você também assume o compromisso de fazer aquilo que você passou a vida reclamando, né, de que não estava bom. Pelo menos tentar, né? Não, você vai ter que fazer isso, né? Então, a gente tem feito um esforço muito grande para mudar essa visão que Campinas passou a ter de ser uma cidade muito difícil para se fazer negócio. A gente tem que mudar, quebrar esse paradigma que é uma coisa que, de certa forma, tem atrapalhado, vinha atrapalhando muito, mas quando você começa a fazer as ações, você leva um tempo para que elas se consolidem, porque você vai criar novas leis, vai aprovar na Câmara, depois você vai fazer com que essas leis passem a vigorar, e daí as empresas vão ficar sabendo, vão se interessar por isso, e você começa a atrair empresas para usar desses benefícios, e daí? Não são só os benefícios fiscais, que você vai ter ali um benefício maior do que a cidade ao lado, uma cidade um pouco mais distante, para que você atraia a empresa por isso, mas também por todo um ambiente de facilitação. Gerar um ecossistema, né, que ajude exatamente. nisso. E essa facilitação tem a ver também com o emprego de tecnologia. Você tem que ter mão de obra. Aquilo que o prefeito tem feito. Ele criou um grupo de desburocratização, né, e que ele monitora com frequência para ver como que cada secretaria está fazendo ali o seu dever de casa para mudar processo. Para melhorar processo. Para inovar. Para melhorar processo usando ou não tecnologia, né? Você implementa a tecnologia, mas também não adianta você pegar o processo que você já tem, que é burocrático, e transformar, fazer a burocracia mecanizada, entendeu? Então isso também não resolve. Né? Você vai continuar com uma dificuldade para o empreendedor que quer ou fazer um empreendimento imobiliário, ou o empreendedor quer abrir uma empresa e que precisa de um alvará de funcionamento. Então, melhorar esses processos significa tornar a cidade mais friendly, amigável, né? Você faz com que as pessoas falem, não, vamos em Campinas, que lá eu sou bem atendido, as portas estão abertas. Então, sempre você vê programa, por exemplo, programa Portas Abertas para o usuário, para o cidadão, mas você tem que ter porta aberta para as empresas. O papel da nossa secretaria é cuidar de empresa, né? Cuidar das empresas, de tratá-las, fazer com que elas facilitem a vida daquelas que já estão aqui e fazer com que mais empresas venham para cá. E por que a gente só pensa nas empresas?
a gente pensa nas empresas porque as empresas dão empregos. Sim, gera economia, né? E daí isso é de extrema relevância, né, para qualquer cidade e para a cidade de Campinas também. Legal. E como a ciência, a tecnologia, não há dúvida que é importante, como você mencionou, mas qual é o trabalho que engloba essa ciência, tecnologia e inovação dentro da sua secretaria? Isso. Olha, quando eu cheguei, a gente já tinha lá um conselho de ciência e tecnologia. O conselho, na prefeitura? Na prefeitura, Esse conselho de ciência, a gente tem dois conselhos, o Conselho de Desenvolvimento Rural, sim, e o Conselho de Ciência e Tecnologia. O Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele reúne os principais atores desse ecossistema, que são as universidades, os institutos de pesquisa, que são muito fortes aqui na cidade, né? E ele tratava já de criar políticas ou criar um plano, né? Mas você depois não tinha quem executasse esse plano, porque você não tinha estrutura. Né? Então você criava um plano, mas aquilo precisava ser realizado. Então, a partir do momento que a gente tem uma estrutura, a gente tem uma interface de maior proximidade com todos esses atores desse ecossistema, né? Sendo aí os institutos de pesquisa, as entidades que reúnem startups, né? que reúnem empresas mais inovadoras. E hoje as coisas estão muito até misturadas, porque qualquer empresa ela vai ter que ser inovadora, né? E muitas empresas têm o seu próprio P&D já estabelecido, ou dentro de um parque tecnológico. Campinas é a única cidade no Brasil que tem 4 parques tecnológicos. Né? Então, tem muita cidade que fala, não, a cidade tal tem um parque tecnológico da cidade maravilhoso, a outra lá também tem parque tecnológico, a outra também tem. Campinas só não tem um parque tecnológico que é do município, mas a gente tem 4 parques tecnológicos, entendeu? Que um é totalmente particular, que é o Tecnoparque, tem o Parque Tecnológico do CTI Renato Archer, que está em desenvolvimento, acabou de receber um aporte de recursos do governo federal para poder dar prosseguimento e ampliar a atuação dele, realmente se efetivar enquanto parque. Tem o da própria Unicamp e o Polis, que é do CPQD. Né? Então, são 4 parques que já estão, 3 muito consolidados, né? E que reúnem empresas lá, a área de P&D das empresas, e isso fortalece muito aquilo que a gente tem um olhar, por exemplo, hoje a gente vê que muitas outras cidades, elas têm um marketing melhor daquilo que elas vêm fazendo. Entendi. Né? Um marketing melhor daquilo que elas vêm fazendo. Então, falta a gente contar para nós mesmos o que nós temos, né? O que a gente tem. Então, eu acho que esse é o papel da nossa secretaria. A gente tem que promover a cidade de Campinas. Então, hoje a gente tem um vídeo institucional muito bacana, ele tem... É uma coisa que foi feita lá pela secretaria mesmo, né? Porque o prefeito tem as secretarias que atendem ao prefeito. Né? Uma secretaria não fica atendendo, então a Secretaria de Comunicação ela atende o prefeito. E a gente produz coisas dentro da nossa secretaria mesmo. A gente tem lá uma equipe e que a gente produz um material para poder divulgar a cidade. Né? Não só em redes sociais, mas de todas as formas. Promove eventos para que também a gente possa trazer novas empresas que venham para conhecer a nova política que a gente tem de incentivos fiscais, novas leis que foram criadas. Então, a gente faz uma propaganda melhor da cidade. Falta muito ainda para a gente chegar no ideal, mas a gente tem uma perspectiva muito boa, porque nós já temos planos desenhados aqui para este ano e o ano que vem, um ano super importante para a cidade, que nós vamos fazer 250 anos no ano que vem, né, no dia 14 de julho. Então, a gente tem já
tudo isso muito bem traçado, de que forma nós vamos cada vez mais consolidar a cidade de Campinas como esse epicentro da ciência, tecnologia e inovação, que eu acho que essa é a característica mais forte que a cidade tem. Nós temos diversas qualidades, né, que a gente pode dizer, exaltar e trabalhar. Pode exaltar, mas eu acho que a mais forte que a gente tem de fato parece ser essa. Mas muita gente não sabe, né? Muita gente que mora na cidade não consegue ter a percepção disso, mas é porque a gente não está contando. Então a gente precisa, o trabalho tem sido muito forte nesse sentido. E esse trabalho parte da prefeitura porque vocês abraçaram isso porque tem um interesse de fomentar negócio na cidade, exatamente, é óbvio. Mas você sentiu ao longo desse tempo, não só que você está lá, mas você está na SIC, por exemplo, por que falta isso? A nossa região é muito, não humilde, mas assim, não comunica tudo que tem, porque agora com esse podcast a gente começou a conversar com tantos profissionais da área de inovação, aí você começa a enxergar o que nós temos... Um monte de coisa que você não sabia. Mas eu não tinha a mínima ideia. Falando, não acredito que tem um laboratório desse aqui, não acredito que tem um centro de pesquisa desse, como eu conheci, como o CEPEM lá. O CNPEM. CNPEM. E tem o Sirius. Tem o Sirius, pô, mais do que o Sirius. Então, umas coisas assim que... E é verdade, eu conversando até com o Vernier, lá do Convention, ele também deu entrevista aqui, nós estamos conversando, ele comentando isso, falou, Haroldo, a gente tem um polo aqui, é uma preciosidade. Preciosidade que a gente não está trabalhando adequadamente. Só conhece isso quem é do próprio meio. Que é muito do próprio meio. Por quê? Porque a gente é muito forte também na pesquisa, na ciência pura, quanto das universidades e esses polos de ciência e tecnologia aí. Então, o Instituto Eldorado, por exemplo, que é o maior instituto de pesquisa que a gente tem no Brasil. particular, né, Eldorado? Exatamente, Então, é espetacular o trabalho que eles fazem, né? Tem o Von Braun, tem o Cargill Innovation Center, que é também espetacular, tem tudo que tem lá dentro do CPQD, a Unicamp. A Unicamp é uma referência, né? Não só no trabalho que eles fazem, né? Agora, grande parte das pessoas, que a gente até brinca com isso, se você perguntar para a população, você sabe o que tem na Unicamp? Ela vai falar, sei, tem um hospital. Porque é o que mais usa, acho. Porque é o que a população tem a percepção. Né? Mas o que a Unicamp tem de interface com as empresas também, né, dentro do seu parque tecnológico, ou na Inova, na agência de inovação deles, é uma interface espetacular, né? A própria Embrapa Digital está lá dentro do Parque Tecnológico da Unicamp. Você tem a PUC, que hoje também é referência com a área de inovação, que é o Mescla, que o trabalho que eles fazem. Eu acho assim, se você for pegar cada um deles, você vai ter podcast aqui por uns 2 anos aqui para você contar as coisas que a gente tem feito aqui, porque é absolutamente incrível. A gente tem um novo instituto de inteligência artificial e arquitetura cognitiva na Unicamp, ligado ao Instituto de Ciência da Computação. Então, assim, são coisas que eu falo, poxa, mas eu não sabia que tinha isso em Campinas. Mas tem, e o trabalho que eles fazem é absolutamente excepcional, diferenciado, coisa que é só feita aqui. Mas eu não sabia que era feito aqui, né? Então, tudo isso acho que é muito estimulante e encantador ao mesmo tempo, né? Então, nós fizemos agora, no aniversário da cidade, nós pegamos esses institutos de pesquisa e levamos... montamos uma grande tenda no Lago do Rosário para as pessoas conhecerem o que tem. Então, é uma maneira de você levar até as pessoas, né? Levar até onde está a população. Então, acho que nesse sentido é que você faz as pessoas se apropriarem daquilo que elas têm, né? Então, esse sentimento de pertencimento e valorização da cidade, com todo esse potencial que ela tem, só vai se consolidar na medida que as pessoas também conheçam, saibam e se orgulhem daquilo que tem. Né? Para isso, a gente precisa comunicar melhor.
De fato, hoje as pessoas têm uma avalanche de informação, né? Fica muito seletiva, né? Então só olha o que interessa. Exatamente. Então, como é que a gente faz para chegar a isso? A gente tem feito um trabalho bastante árduo nesse sentido, e pegando exemplos do que foi feito em outras cidades mundialmente, como foi feito o trabalho no 22@ em Barcelona, que depois eles replicaram esse mesmo modelo em Medellín, acabaram replicando em Florianópolis, aqui, né? Que era esse modelo? O modelo é o formato? É o modelo do futuro da cidade pela inovação. Né? Então, Florianópolis hoje, Florianópolis é referência em startups, o que eles têm lá. Mas se você for comparar com aquilo que a gente tem aqui hoje, entendeu? Aquilo que a gente já tinha verdadeiramente. Mas, então, nós estamos fazendo essa lição de casa, né? Que envolve também essa tríplice hélice que você conecta a universidade, né? Quer dizer, o conhecimento, o poder público e a sociedade civil. Então, quando você faz essa conexão envolvendo todos, né, você vai fazendo com que mais pessoas possam conhecer e divulgar aquilo e se apropriar disso como uma marca que tem que ser uma marca da cidade, não uma marca deste governo. Sim. Porque senão um governo... Pode mudar, né? Não, ele muda o governo, aquilo tudo é mandado embora. Então, acho que a gente tem tido também uma preocupação de trazer pessoas que são funcionários de carreira, que estão lá na secretaria, para manter essas políticas que a gente está criando agora, entendeu? Porque elas são absolutamente importantes para o futuro da cidade, olhando por essa perspectiva do futuro da cidade pela inovação, que o consultor que faz esse trabalho é o Joseph Piquet. Ele foi o CEO do 22@ Barcelona por um bom tempo. Hoje ele está ligado à Universidade de La Salle. Consultoria para vocês? Isso, nós estamos num processo de contratação. Legal. E ele está vindo, e daí a gente vai envolver toda a sociedade civil aí. E já envolvemos grande parte das representatividades através das entidades de classe, mas a hora que isso acontecer de fato, então a gente vai fazer esse movimento de envolver aí esse movimento da tríplice hélice, faz com que você tenha... É um modelo replicável que eles criaram e que a gente vai aplicar na cidade de Campinas. Só que a gente sai muito na frente. Por quê? Porque a gente já tem um ecossistema consolidado, né, forte, consolidado. E todo esse pessoal desse ecossistema está muito contente com isso e acreditando e contribuindo para isso, entendeu? Para que isso aconteça. Acho que foi uma construção que nós fizemos em conjunto com eles. Inclusive, essa última viagem que a gente fez, fomos convidados pelos dois reitores, o reitor da PUC e da Unicamp, que estavam indo para Barcelona para visitar toda essa experiência, e daí foram recebidos justamente por toda essa equipe para mostrar o trabalho que foi feito. Que foi por esse mesmo, como é que você falou? Pelo Joseph Piquet, que foi o CEO do 22@, também da Universidade de Barcelona e a Universidade de La Salle, e eles organizaram um grupo junto o reitor da PUC com a Mescla, que é a área de inovação da PUC, o reitor da Unicamp com a Inova, que é a agência de inovação da Unicamp, e eles então nos convidaram o prefeito, eu, e levamos também a secretária de Planejamento e Urbanismo, a Carol Baracá, e nós então estivemos em Barcelona e visitamos todo esse ecossistema, que foi assim, motivo da gente... Foi revelador. Porque é um modelo que é replicável e que a gente também pode fazer. Então, muitas coisas a gente já está fazendo. O que a gente precisa é organizar para que a gente tenha um resultado daquilo que a gente de fato deseja. Então, eu acho assim, a gente está se organizando para que isso aconteça, como outras cidades se organizaram, mas elas se organizaram sem ter absolutamente nada.
a gente já tem um ecossistema consolidado importante. Então, eu acho que a gente está num momento bastante vigoroso de muitas coisas que você vem, né, 2021, 2022, no terceiro ano de governo aqui, é a hora de você estar consolidando coisas que foram planejadas. E a gente tem assim, muitas entregas para fazer nesse sentido, né, com o projeto lá do RIDS, que é o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, que o Gurgel deve ter falado pouco também. Falou bastante. Né? Falou. E a gente, para que o RIDS se torne realidade, que foi um projeto feito a partir do espaço da Fazenda Argentina, que é da Unicamp, mas que depois é um projeto que todo o ecossistema ali que está naquele entorno se apropriou e a cidade hoje se apropriou disso. Né? Então, esse governo abraçou isso e então nós estamos fazendo uma nova lei de zoneamento para poder aplicar isso, esse projeto, esse master plan, que foi feito com dinheiro do BID, né, um aporte de recursos do BID, contratou uma empresa coreana, que foi a CRIS, e quando eles fizeram a entrega do master plan do RIDS, eles levaram o pessoal da PUC, da Unicamp, que teve essa participação bastante efetiva, e também nos convidaram. Então fomos o secretário de Finanças, que também está com a gente em todo esse planejamento, porque depende dele também as políticas de incentivo fiscal, né, a secretária de Planejamento, a equipe dela, e mais a minha secretaria. Então nós também fomos a convite do BID, patrocinado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e fomos também para a Coreia para visitar as cidades que tem, por princípio, essa construção do Distrito de Inovação. Mas daí é uma cidade toda construída no modelo de Smart City, toda conectada, toda inteligente, uma cidade inteira inteligente, né? Mas uma cidade inteligente baseada na inovação, baseada em tecnologia. Né? Então, muito a ver com aquilo que a gente quer realizar ali nesse projeto do RIDS. Então, isso hoje é um projeto incorporado pela cidade e que a gente vai realizar. Por isso, a gente está fazendo o PIDS, que é o Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, e daí tem a ver com o desenvolvimento sustentável, né, e todas as prerrogativas, baseado nas 17 ODS da ONU, e a gente está trabalhando nisso. Teremos uma audiência pública ainda dentro do mês de agosto, depois a gente manda para a Câmara, vão fazer as audiências lá, e a gente tem expectativa que ainda esse ano esse projeto possa estar passando, para que no ano que vem, né, isso já esteja valendo, para que as empresas possam começar a se instalar naquele território e os proprietários daquelas glebas também possam fazer lá o parcelamento daquelas terras e que possam instalar. Então, você passa a ter um distrito de inovação. E a diferença, porque hoje só é possível você ter lá empresas de base tecnológica, que é o que a gente tem. Tem as universidades e os institutos. E você tendo aí a possibilidade, com a mudança do zoneamento, você vai poder ter, então, um distrito de inovação, que você pode ter um hotel para as pessoas... Casa, residência, né? Você vai poder ter prédios residenciais, você vai poder ter restaurante, hospital. Você pode ter um distrito, né? Um distrito de inovação, onde nos moldes que esse é o Master Plan que você falou. É esse do Master Plan que foi feito aí pelo CRIS, e daí isso tem inspiração em áreas que já existem no mundo, né? Como tem Hafen City, tem também o Paris Saint-Clair, lugares que o próprio pessoal que estava à frente do projeto também visitou para poder trazer como modelo, né, e aplicável. A grande diferença é que, na maioria desses lugares, eles pegaram um greenfield, e o que a gente tem aqui, a gente já tem um acelerador de partículas, que é o CIRIS, a gente já tem todos esses institutos de pesquisa. Então, a gente já tem muita coisa naquele território
que consolida tudo isso. Então, o que a gente vai fazer é potencializar. E a gente tem 3 áreas que são muito estratégicas para essa administração, que para olhar para o desenvolvimento da cidade. Uma delas é essa, que tem 17 milhões de metros quadrados, nessa área toda que a gente está fazendo. Que é da Fazenda Argentina. Não, a Fazenda Argentina, mais toda a área, vai pegando. A Unicamp, a PUC, o CNP em Sírios, o CPQD, a FACAMP, o Instituto Eldorado, o Cargill, você pegando, e toda a área que é verde, que está sobrando ainda, né? Quer dizer, as fazendas que estão ali, o total que está contido na mudança do zoneamento que a gente está fazendo tem 17 milhões de metros quadrados. Então, nenhuma das áreas de inovação que a gente viu pelo mundo tem um volume de área tão grande como essa, né? Porque vai estar todo mundo contido nisso. Depois, a outra área muito relevante para nós é o quadrilátero que foi estabelecido no centro da cidade, né? E que a gente fez já algumas ações com relação a isso. E esse quadrilátero, a gente já tem uma lei de melhoria, na verdade, uma lei de incentivos fiscais de IPTU, que tem a ver com o retrofit, que a gente chama lei de retrofit. Então, se você fizer uma readequação naquele imóvel que está dentro desse quadrilátero, dependendo daquilo que você for fazer, você pode ter um tempo de isenção de IPTU. E se você fizer de fato um retrofit bastante grande, né, no imóvel, você pode chegar até a ter 11 anos de isenção do IPTU daquele imóvel. Então, é bastante relevante você ter 11 anos de isenção de IPTU. E fica no quadrilátero que está mais sofrido na cidade, né, que pega do viaduto Cury, descendo a Moraes Salles, virando na Irmã Serafina, descendo, passando pela Anchieta, em frente à prefeitura. Passa a prefeitura, mais uma quadra, a Marechal Deodoro, daí você sobe de volta em direção lá à rodoviária. Sim. E fecha lá, fecha lá na linha do trem e vai então de volta até o viaduto Cury. E daí, além dessa área, a gente então agora, nós lançamos nesse mês passado, e vamos encaminhar para a Câmara agora uma nova lei de incentivos fiscais, diminuindo o ISS de 83 quinais, de 5% para 2% de ISS dos prestadores de serviço. E também dentro desse quadrilátero. Então, você pode ter a isenção do IPTU para até 11 anos, né? E pode ter, se você é um prestador de serviço, e se você já tiver lá dentro desse quadrilátero, e hoje você paga 5%, você vai já pagar 2%. Você passa a pagar. Prestador de serviço que estiver com a sua empresa dentro do quadrilátero. Dentro desse quadrilátero. E se você está fora disso, e resolver ir para lá, se você está no Taquaral, no Cambuí, e resolver ir para lá, fomenta o local. Você vai deixar de pagar 5% e pagar 2%. Obviamente, nós estamos encaminhando esse projeto de lei para a Câmara, temos que esperar, aprovar, e passa a valer a partir do ano que vem, né, 2024. Então, você tem a possibilidade. Isso vai valer para 83 quinais de prestação de serviço. Já está determinado. Determinados, né? Obviamente, vão passar pela Câmara, avaliação dos vereadores, mas esses quinais, eles têm a ver com aquelas atividades que levam mais pessoas até o local. Então, tem a ver, por exemplo, com uma escola que tenha que levar os alunos. Então, uma escola que paga 5% fora desse quadrilátero, se for para lá, vai pagar 2%, mas tem que ter aluno, não pode ser uma escola online. Só a administração, né? dela. Isso, não pode ser só a administração. Precisa ser, por exemplo, um médico, um consultório médico, né, um laboratório de exames, onde as pessoas têm que ir até aquele local. Porque daí qual que é o intuito de tudo isso? Levar pessoas para o centro. Então, é esse o intuito. Então, já são 83 quinais que estão dentro dessa... Legal. E, obviamente, quando isso passar a valer, você, enquanto empresa, dá entrada na prefeitura, você faz a solicitação, olha, eu estou nesse quadrilátero, pago hoje 5%,
estou dando a entrada aqui, quero ter direito a ter 2%. Então, você faz a solicitação e, obviamente, se estiver dentro dos parâmetros que a lei está determinando, você vai passar a pagar os 2%. Então, eu falei dessa área do RIDS, que é uma estratégica, dessa área do centro da cidade, e complementar a isso, toda a área do pátio ferroviário, e a área do pátio ferroviário teria a ver com a concessão que está sendo dada, né, do governo federal para a prefeitura, são 140 mil metros quadrados, e dentro dessa área nós vamos ter 43 mil metros, que é uma área de inovação. Então, essa área de inovação a gente vai fazer mais ou menos no modelo, nos moldes do Instituto Caldeira, que a gente viu que é um empreendimento bastante vigoroso, que tem em Porto Alegre, que a gente foi visitar. Estivemos lá fazendo a visita, fomos recebidos pelo governador, pelo prefeito. É um projeto com envolvimento de todo o segmento ali da cidade de Porto Alegre, né? E que foi bastante inovador e disruptivo, e a gente vai replicar isso aqui com um grupo de empresários também que está interessado em investidores, né? Também olhando para o Porto Maravilha, que o Rio de Janeiro está fazendo mais ou menos nos mesmos moldes, de estar requalificando uma área para transformar em área de inovação. Para isso você levar startups, mas também fazer a qualificação de jovens, né? Trazer pessoas. E o que é importante ali é porque é um hub logístico muito grande. Você vai ter o trem Intercidades vindo de São Paulo, chegando na estação Cultura, hoje que é a Estação Cultura. Né? Ali para dentro, então, você tem aquele prédio belíssimo, que é o prédio do relógio, e que onde a gente vai, toda a área de cultura que hoje acontece na Estação Cultura, e a Estação Cultura vai voltar a ser uma estação de trem, né, que vai chegar ao trem Intercidades. Então, a área de eventos da cultura vai para esse prédio do relógio, e a área que fica da rotunda e os prédios gêmeos que ficam logo atrás disso, que são prédios que têm uma conexão que dá para fazer uma conexão direta com a rodoviária. Então, você tem a rodoviária, você tem o terminal metropolitano e você tem o trem Intercidades naquele mesmo local. Então, é bastante democrático o local, porque você tem a possibilidade das pessoas chegarem com muita rapidez, e também o terminal Cury, né, que você tem ali, que vem ônibus de todos os lugares da cidade. Então, você dá a possibilidade de muita gente participar disso. Então, vai ser um parque maravilhoso, que o prefeito está planejando. Então, tem um parque com, né, um paisagismo que já está planejado, já passou pelo Condepac e vai agora já para a licitação. Então, já é a realidade, né? Já vai acontecer de fato. O projeto da área de inovação está todo sendo feito pela Faculdade de Arquitetura da PUC, que a nossa secretaria, nós fizemos um convênio guarda-chuva com a PUC Campinas, com o observatório da PUC, que dá dados econômicos para a nossa área de economia, e também com a arquitetura, que está fazendo todo o projeto da área de inovação para esse espaço do pátio ferroviário, que está sendo requalificado. O projeto está ficando absolutamente espetacular, assim, encantador de ver. Eu gostaria de ter a oportunidade até de poder mostrar para você. E além dessa área que vai reconectar a cidade, porque aquilo é uma cicatriz na cidade, né, que separa a cidade, e por tantos anos abandonado, a gente vai requalificar. Ele também vai ser muito indutor para toda essa área do centro, esse quadrilátero do centro, que a gente também quer recuperar. Então, se você somar essas ações que já estão sendo feitas, com o trem Intercidades que vem, mais essa ação do pátio ferroviário, você tem, de fato, uma possibilidade de uma melhora real para o centro da cidade, porque essa melhora real
ela acontece quando você volta a levar as pessoas para aqueles espaços. São as pessoas, né? Entendeu? As pessoas que foram para outras áreas, porque era conveniente para elas, porque a cidade cresceu, porque chegaram 11 shopping centers na cidade, porque as pessoas... Descentralizou bastante. Descentralizou. Você tem outras centralidades, você tem outros distritos, né? Então, a cidade cresceu. Então, as pessoas também resolvem as coisas nessas outras áreas. E o terceiro ponto é o ponto do aeroporto de Viracopos, que é altamente estratégico por conta do hub logístico que a gente tem, a quantidade de empresas, o quanto o aeroporto cresce em importação e exportação, né? Então, o comércio exterior aqui no aeroporto de Viracopos, ele é extremamente relevante, assim, o volume de empresas que usam o aeroporto como hub, e além do aeroporto, a gente tem também aqui dois portos secos, né, que fazem também o desembaraço de mercadorias, então, que recebem coisas tanto de Santos quanto aqui do aeroporto. Então, você tem um volume logístico e que Campinas sempre foi privilegiada por isso, pela qualidade das estradas, pela intersecção, proximidade, né, que a gente tem. Então, também a gente já tem um hub logístico que é muito forte, né, e a gente tem potencializado isso, e isso também é uma das coisas que favorece muito que as empresas venham para cá, pela proximidade com o aeroporto, pela qualidade das estradas que a gente tem. Isso é indutor não só para Campinas, mas também para a região. Sim, todas a região metropolitana. Todas as cidades que estão nesse entorno têm sido favorecidas com isso. Então, e aí o que a gente estava comentando um pouco antes, a importância de ter esse planejamento e essa visão do todo, né? Que é uma coisa assim, no passado a gente percebia que você ia resolvendo um problema aqui, outro ali, dentro do município, dentro da cidade, mas é a primeira vez agora que eu tenho conversado com você, que principalmente tudo isso que a gente conversou, e conversado com outras pessoas no podcast, conhecendo de novo o potencial da cidade, mas não só o potencial, agora a organização que está sendo planejada para o município, isso que é o que conta. E agora a pergunta, tem braço para tudo isso? Como é que você consegue lidar com tudo isso, mesmo? Porque são bastante coisas. E a gente sabe quanto é difícil fazer as coisas acontecerem, né? Pois é. Mas você acha que pelo fato de todos estarem enxergando, estarem imbuídos de participar e querer que aconteça, facilita, talvez? Não tenha dúvida. É essencial. É essencial. Você... Acho assim, é como hoje numa empresa, né? As pessoas, as coisas só andam se você conseguir motivar engajar. As pessoas, Se o cara estiver engajado, se ele acreditar naquilo, se tiver um propósito, né? Se você tem um propósito, as pessoas ficam engajadas naquilo e querem que aconteça. Então, assim, é encantar, né? Eu acho que o prefeito, com a energia que ele tem conseguido trazer o grupo de secretários, e a gente tem uma sinergia bastante grande, mas liderado por ele, a energia que ele tem, ele está ligado 24 horas, sábado, domingo, ele despende uma energia bastante grande, né, focado 100% em ter uma cidade melhor para todas as pessoas. Eu estou aqui falando só do ponto de vista do desenvolvimento econômico, mas tem coisas sendo feitas, por exemplo, ele está fazendo 16 creches de uma vez só, entende? Puxa, mas não sabia. Ele começou e está fazendo com recurso próprio, então, assim, é impressionante o volume de pessoas engajadas em fazer coisas para que, efetivamente, a gente consiga ter uma cidade melhor. E quando você tiver pronto as 16 creches no ano que vem, ele vai provavelmente zerar o déficit de creche. Você imagina que você tem perto de 4.500, 5.000 crianças fora da creche, você imagina você ter próximo disso o número de mulheres para o mercado de trabalho. Podendo trabalhar, que é o fator. Né? Para o mercado de trabalho, porque você vai possibilitar. Sim. Então você também tem que pensar nisso. O que a gente vai ter que fazer para isso? Né?
Então, outra coisa que é bastante determinante, que a gente tem olhado muito, é porque não só em Campinas, no estado de São Paulo, mas no mundo todo, hoje você tem uma falta de mão de obra para a tecnologia. Muito grande. Né? Então, é preparar essa mão de obra. Para isso, você tem que despertar isso no jovem muito cedo. Né, despertar o gosto pela matemática. Mas como que você vai gostar de matemática sem propósito? Né? Então, sem enxergar o que vai dar lá na frente. O que isso vou dar aula de matemática. Um raciocínio lógico pode te favorecer para você depois trabalhar na área de tecnologia. Então, o prefeito teve aí a iniciativa desde o início de pegar o Ceprocamp, que tinha uma unidade, sempre teve ali do lado da Estação Cultura, no centro da cidade, e levar para os bairros. Então ele está construindo diversas unidades de Ceprocamp. E nessas unidades, a gente está começando a ter cursos de robótica, de programação Python, de coisas que pertinentes àquilo que a gente deseja. Isso. E daí, além de ser um EJA, de qualificar também as pessoas que não tiveram oportunidade antes de fazer uma escola. Né? Então, a gente... E junto com isso, o próprio Ceprocamp, por exemplo, tem feito... Com a Azul, por exemplo, olha, a Azul precisa de mão de obra alguma coisa mais específica. De faxineiras para limpar o avião. Entende? Então, como é que a gente faz para preparar essas pessoas? Então, o Ceprocamp faz esse trabalho. Legal. Enxerga a necessidade e treina. Então, por exemplo, o pessoal dos sindicatos dos despachantes aduaneiros do estado de São Paulo, eles nos procuraram, porque lidam com todas as empresas aí de comércio exterior, porque eles precisam de mão de obra específica para trabalhar nas empresas que importam e exportam. Né? Que a gente tem um volume grande aqui. Né? E daí, eles queriam fazer cursos. Falei, não, já está pronto aqui. Ó. Então, nós conectamos com o Ceprocamp, com o Ari, que é o presidente, e estamos montando em parceria com o pessoal de comércio exterior, para que a gente... E daí eles já identificaram nas empresas que tipo de mão de obra que precisa ser qualificada. Qual é a qualificação que tem que ter. E daí a gente já vai qualificar a mão de obra voltada e já tem a possibilidade de já ter um emprego pronto para essa pessoa. Então, só que a gente está fazendo isso lá na ponta, né? Porque o prefeito levou o Ceprocamp para a cidade toda, né? Mais para a periferia. Não tem que fazer a pessoa sair de lá e vir até aqui, porque muitas vezes a pessoa não tinha dinheiro sequer para pegar o ônibus. Né? Então, o Ceprocamp tem feito esse trabalho de qualificação técnica que é extremamente relevante e a gente tem conectado. Agora, a próxima conexão que a gente vai fazer é com também outro parceiro da área de tecnologia e inovação, que faz isso com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, para a gente também, junto com o Ceprocamp, preparar essa mão de obra. A gente tem acordo também com a Softex, que reúne empresas de base tecnológica, então ela sabe a necessidade do mercado, tem a qualificação de mão de obra, a gente conecta isso também com o banco de empregos que tem no CEPAT, que está dentro da Secretaria de Trabalho e Renda. Então, assim, você vai conectando todas essas coisas, olhando a necessidade que o mercado tem aqui, né, e procurando fazer de tudo para atender as empresas que já estão aqui. E daí, na medida que você cria esse ambiente favorável, quanto melhor o ambiente, quanto mais favorável o ambiente, né, de forma bastante transparente, né, mais você atrai pessoas que queiram vir trabalhar aqui e mais você também atrai empresas
que queiram vir para cá porque tem uma mão de obra qualificada, porque tem qualidade de vida, porque tem um hub logístico importante, né, a proximidade com o aeroporto, que tem boas escolas. Então, é um conjunto de fatores que você vai criando uma cidade melhor para se viver. Sabe o que você enxerga assim, nesse nosso bate-papo aqui, é muito legal assim, porque você está me contando essas coisas, eu enxergo assim, muito dos Estados Unidos nisso, sabe? Quando eu falo Estados Unidos, assim, eu enxergo assim, eu tenho uma admiração no seguinte aspecto: tudo é lógico e tudo é bem organizado lá, nesse sentido. Então, tudo isso que você está me contando, enxergo bem isso, uma coisa muito mais moderna, uma coisa muito mais bem orientada, né? Que é o que a gente precisa. Agora, quanto tempo você há, por exemplo, o RIDS é um exemplo, que já tem esse plano. Tem uma ideia de previsão? Olha, o RIDS pode começar a se instalar ou começar a ter esse movimento daqui X anos. Tem uma previsão de tudo isso? Olha, por exemplo, a gente precisa, ali a gente já tem uma diretriz viária do plano diretor. Perfeito. Né? Já tem um business plan ali. Então, na medida que que a gente possa agora, se você já tem a diretriz viária, já foi aprovado no plano diretor, você já pode rasgar aquelas ruas, aquelas avenidas, né? Então, a gente já tem isso, por exemplo, desenhado, planejado e quantificado, e a gente já foi no governo do estado. Agora nós vamos trazer o governador aqui, porque a gente quer mostrar esse projeto para ele. A gente mostrou esse projeto já para o governo federal, a gente já começou isso no governo anterior. Sim. No governo federal e no governo estadual. Daí reiniciamos toda essa conversa, né, também neste governo. A gente quer ter, de fato, o apoio do governo do estado e do governo federal, que fazem parte do Conselho do RIDS, para que a gente possa começar, por exemplo, abrir essas avenidas, abrir essas ruas, porque elas são indutoras. Criar um meio ambiente para isso. Isso, elas são indutoras. Então, nós já vamos começar a fazer isso. Legal. Né? Então, a gente já tem isso planejado. Porque é necessário, verdadeiramente assim, a área que é da Fazenda Argentina é de um dono só, que é a Unicamp. Então, a Unicamp ela já pode começar a parcelar aquela área, né? Uma parte da área da Unicamp, como quando você faz o parcelamento, tem que ser doada para a área pública. A própria prefeitura, nós já vamos também, daí, nessa área pública, a gente vai se instalar para ter vamos dizer, o centro, né, do hub. E nos moldes de outros lugares que a gente vê, por exemplo, quando a gente esteve visitando a Estônia, em Tallinn, que é a capital da Estônia. A Estônia é muito pequena, né? Quase Campinas mais Valinhos, assim, tem 1,5 milhão de habitantes. Mas vamos dizer, é o país mais conectado, né? Mais digital do mundo, verdadeiramente, mais digital. Porque todos os processos são digitais. E quando você chega lá, ele sempre te convida ainda um briefing center. Nesse briefing center ele vai te mostrar, um showroom. Sim, um showroom do que tem. Do que o país oferece em termos de tecnologia, porque você, enquanto país, pode ir lá comprar, enquanto Estado. O próprio governo do Estado de São Paulo quando eu fui pela junta comercial para ver o que a gente poderia implementar de modelo de agilidade de abertura de empresa. Mas, obviamente, uma coisa está conectada na outra. Para abrir uma empresa, você tem que estar conectado com tudo, com a vigilância sanitária, com o bombeiro. Então, você tem estruturas do governo federal para você ter o CNPJ, você tem que ter autorização para usar aquele território. Então, neste terreno, neste endereço, você pode ter este KNAI. Né? Então, essa é a viabilidade que o município te dá. Depois tem o CNPJ, que é o governo federal, tem as autorizações do governo do estado. Então, como é que você conecta tudo isso para ter agilidade que você possa, enquanto cidadão, ter uma única identidade, seu único ID, e com esse ID você vai até o médico, do médico... você não precisa pegar uma receita no médico, porque a hora que você chegar na farmácia, você dá o seu ID, ele já sabe qual é a sua receita.
Né? Isso é um exemplo. Obviamente, você tem o país todo conectado em todas as ações que você faz. Isso agiliza e melhora a vida do cidadão. Lógico. E dá uma economia de escala absurda. Exato. Então, o que eu vi de bacana lá foi esse briefing center. Então, a ideia é que a gente tenha na sede do RIDS, no coração ali do RIDS, que a gente tenha um espaço que seja de legal. todos, do próprio conselho do RIDS, mas que seja público, junto com a Fundação Fórum Campinas Inovadora, que é uma fundação que reúne todos esses, que o Gurgel, que já esteve aqui, ele é o presidente, que reúne esses atores também, que a gente possa ter ali. Eu falei assim, olha, vim em Campinas, quero visitar o RIDS. Você vai lá e lá você vai ter... Então, o nosso showroom. É o nosso showroom de tudo que a gente tem na cidade, entendeu? E, obviamente, poxa, mas eu quero conhecer melhor esse lugar, então você vai até esse lugar. Então, acho que pensando nessas coisas que promovem a cidade também. Né? Então, você ter coisas que sejam mais icônicas, como essa também. Eu acho que o RIDS é uma ação única. A Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado, tem tentado fazer o projeto do City, que mas lá tem uma vantagem, a diferença que é que todo aquele território é um território que já é do Governo do Estado. Então é mais fácil trabalhar. Agora, aqui a gente tem a Fazenda Argentina, que é do Governo do Estado, que é da Unicamp. Mas você tem fazendas para cima e para baixo, e depois você tem o território que é da PUC, você tem o território do CPQD, você tem que é do Instituto Adorado, do CNPEM, da Cargill, e os territórios, as fazendas que são glebas ainda, e que, obviamente, tem que despertar no proprietário que ele deseja vender para a empresa A, B ou C, né? Ou para montar um data center, né? Ou para o cara montar um hospital, né? Ou para montar um hotel. Né? Então, tem que ter também esse modelo, tem que também fechar a conta, tem que ser economicamente viável, para que a gente efetivamente, então, não depende só do poder público, mas também da iniciativa privada, mas também da gente encantar, né? E também mostrar para investidores internacionais que eles também podem vir e se instalar ali. Então, esse desejo de melhorar a atratividade da cidade para que também uma empresa que está, sei lá, na Holanda e quer no Japão, tem os olhos para nós, e ela aqui quer vir para o Brasil, entende? Ela está em dúvida se vem para o Brasil ou para o México. Não, e Brasil onde, né? Isso, ou ela vem para o Brasil ou para o México, mas daí ela vai para o Brasil aonde? Entende? Tem que criar todo... Ela tem que enxergar Campinas, né? Porque nós somos o 10º PIB do país, estamos na frente de muitas capitais, né? Somos o 2º PIB per capita enquanto metrópole. Estamos atrás somente de Brasília, enquanto PIB per capita. Mas é preciso enxergar, porque nós não somos uma capital. Né? Mas temos muitas vantagens competitivas. Então, acho que esse é o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento, é fazer todas essas conexões. Não somos nós que vamos fazer a lei de incentivos fiscais, tem que fomentar tudo isso. É a Secretaria de Finanças. Mas você tem que organizar ou polarizar tudo isso. Mas a gente tem participado de tudo isso. Não somos nós que vamos mudar a lei de zoneamento. A lei de zoneamento, planejamento. Né? Mas tem que fomentar lá. Mas a gente está sempre junto, conectando todos esses pontos e mostrando isso para as empresas, divulgando essas mudanças. Essa mudança verdadeiramente, eu acho que o mais importante de tudo isso, Haroldo, é a mudança de comportamento da cidade. Né? Isso que contribui muito. É a mudança do comportamento da cidade. E daí você vai mudando esse mindset, sabe? Que era aquela coisa, Campinas, cidade complicada, cidade difícil. A gente cansava de ouvir isso. Isso é horroroso. Isso a gente não quer ouvir nunca mais. Né? Mas para isso você tem que mudar de fato o comportamento. Não é simples. A gente tem feito muita coisa, mas tem muita coisa ainda para se fazer. Porque, como quando você vai transformar uma empresa, né? Para você fazer uma transformação digital numa empresa, então mudar processo,
você precisa mudar a cultura das pessoas que estão na empresa. E mudar a cultura é mudar o comportamento das pessoas. Né? E para mudar o comportamento das pessoas, você só muda se você engajá-las, se elas acreditarem que aquilo é importante. E para acreditar que aquilo é importante, você tem que ter um propósito. Então, tudo isso é uma construção. Né? É uma construção em cada empresa, é uma construção na sua própria vida. Mas o mais gostoso de tudo isso é porque o prefeito tem esse ímpeto de querer melhorar, de gostar da mudança, da melhora do processo, ter esse desejo e ter um time que gosta disso também. Que encara isso também. Que tem esse mesmo pique que ele é ligado no 330. Né? E daí é um pique realmente bastante... É muito ágil, mas eu acho que o time tem respondido a isso e a gente está muito contente de trabalhar dessa forma e está vendo e enxergando resultados. Né? Crítica tem um monte sempre, né? Mas eu não tenho nem tempo para olhar isso. Para ouvir as críticas não só. É essa porque tem muita coisa para fazer. Lógico. Então, na medida que a gente vai ouvindo, né, a gente vai olhando para coisas que tem que fazer e continua fazendo, porque vai ter uma hora que você vai conseguir aquela mudança, né, com muita persistência, muita resiliência, mas com muito entusiasmo também de querer melhorar. Legal. Olha, sim, não deu 4 ainda anos, né? Vai dar 4 anos no ano que vem, né? No final do ano que vem. A gente já enxerga tudo isso, parabéns. Olha, puxa, estou muito orgulhoso de estar morando em Campinas. Olha que bom, fico feliz, tá vendo? Porque depois que você me contou, eu já tinha ideia de tudo que estava acontecendo. Mas esse movimento grande e coordenado e organizado, que é o que é importante, me surpreendeu bastante. Que bom, fico muito feliz. Porra, parabéns. Espero que quem esteja escutando o podcast também então, fique envolvido com isso. O objetivo é esse, porque tudo isso faz parte, quando a gente fala de crescimento e inovação. É isso que é o nosso objetivo aqui, mostrar o crescimento e a inovação da cidade. Muito bom. E aí a gente pode voltar nesse papo sobre a estação lá ferroviária, que você falou que vai ter o polo lá de inovação. De inovação. Que você falou, eu tenho o projeto, depois eu vou te mostrar. Nós podemos voltar nesse assunto especificamente aqui. Isso, e o projeto, amanhã mesmo tem uma reunião com a equipe lá da PUC. Legal. Para a gente já fazer as adequações, para poder ficar de acordo com a equipe de técnicos do patrimônio histórico, para depois passar... porque tem todo esse alinhamento, né? Sim, é muita coisa. Não é simples. Eu sei. É muito desafiador. O time é outro. Né? A agilidade que a gente tem na empresa de decidir, né? Vou comprar, vou fazer e vou fazer agora. Está resolvido. Né? E a gente fazendo, não, vou comprar, entra aí. Mas é legal assim, por exemplo, você que veio desse mercado empresarial, carregar esse DNA pro público é legal. Eu sei que é difícil, mas você vai conquistando aos poucos, né? Vai mostrando isso aos poucos. Você já vem com DNA que era de um órgão público, aí não vai andar mesmo, né? Você tem que trazer esse DNA. Tem muita gente. O próprio prefeito, ele é um servidor público de carreira. Mas tornou-se agora, né? Não, ele é um servidor público de carreira. O Dário, ele é médico, né, servidor de carreira, concursado, ele é médico do Mário Gatti, depois foi diretor, presidente do Mário Gatti, foi vereador, mas continuou sendo servidor público. Não como vereador, mas como médico, né, do Mário Gatti. Então foi vereador tantas vezes, 18 anos, né, agora prefeito, mas ele é um servidor público, ele conhece a máquina como ninguém, porque é uma vida que também toda. É importante. Não tem mas o comportamento tem a ver com a pessoa, né? Não tem a ver com onde ela está, né? Mas tem a ver com a pessoa. Eu tenho servidores de carreira maravilhosos que têm feito um trabalho incrível. Estão engajados, né? Engajados, isso. Então, porque também as pessoas gostam de ser estimuladas, de ter valorizadas, de ter um trabalho bacana para fazer, uma entrega importante para fazer. Isso faz toda a diferença, né? Na vida de qualquer pessoa. Todo mundo quer viver... E ser reconhecido. Ser reconhecido, viver num lugar bacana, ter um propósito naquilo que ela faz.
perceber que aquilo que ela faz é importante. Importante, né? Então, acho que isso com muita humildade também, né? Da gente ter um presente, de você ter essa oportunidade de realizar isso. Poder realizar. Legal. Né? É uma doação bastante grande. Imagina. Né? Porque você tem que largar os seus negócios, a sua se vida dedicar, pessoal. né? Tem que se dedicar. É uma dedicação bastante intensa, né? Intensa, mas vale a pena, Legal. porque se a gente a hora que a gente vê o resultado dessas entregas, né? É gratificante. E a gente tem certeza que tudo isso que eu falei para você, que a gente vai fazer. Tem certeza absoluta. Você falou assim, mas isso vai demorar? Isso não sei, umas vão demorar mais, outras menos, mas que a gente pode vai ter fazer, ser surpreendido para melhor. Porque o prefeito já colocou as finanças da cidade em dia. Acho que principal. Logo que chegou, entende? Então, Campinas é uma cidade que tem condições de fazer tudo isso que está fazendo. Né? Tem recurso para isso. Paga todo mundo absolutamente em dia. Né? Então, não atrasa pagamento absolutamente nenhum. É uma cidade hoje que está extremamente bem organizada, com uma perspectiva positiva muito grande. Entendeu? Então, assim, só vai ficar mais difícil, né, se de fato essa nova lei aí que está para passar na Câmara Federal fizer uma mudança muito grande, né, na tributação, aí tirar dos municípios o recurso que é do município, que lhe cabe. Daí, para Campinas, isso é uma perda para Campinas e para todas as cidades. Na verdade, quem vai mais perder é o Estado de São Paulo, as cidades do Estado de São Paulo. Né? Mas, enfim, tem muita água para rolar. Ainda eu fico sempre acreditando que vai dar certo. Sim, que vai dar certo. Entendeu? Obrigado, Adriana. Obrigado mesmo. Obrigado, Adriana Flose, pela sua participação aqui. Muito legal, foi bastante esclarecedor. Gostei de morar em Campinas mais do que eu já gostava. Mais do que a gente já gosta. Mais do que a gente já gosta. Que delícia, vamos fazer tudo isso. Obrigado. É isso aí. O ano que vem, ainda é uma oportunidade incrível, né? 250 anos. A gente tem que marcar isso com coisas que fiquem aí eternizadas aí nesses 250 anos da cidade. Perfeito. Obrigado, então, viu? Obrigado mesmo por você ter vindo, viu? Tá aí você, mais um episódio do seu podcast, Fermento em Pod, sempre trazendo para você essas informações de inovação, crescimento, gestão, sempre do seu lado aí. Acompanhe a gente nas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio.